aí, meu amor, tudo bem com você? Interessante o Dr. Joseph Murphy começar o livro abordando o tema saúde, porque sem saúde a gente não é nada, não é mesmo? Uma pessoa saudável, ela traça metas, ela é feliz, ela é animada, ela corre atrás das coisas dela, busca alcançar os seus objetivos e corre também atrás do prejuízo. Agora, quando não há saúde física e mental, o negócio já fica complicado. Então vamos dar continuidade ao capítulo 1. O título é A Lei da Crença. Todas as religiões do mundo representam formas e crenças, e essas crenças são explicadas de várias maneiras. A lei da vida é a crença. O que você acredita em relação a si mesmo, à vida e ao universo? Isso será aplicado em você de acordo com as suas crenças. A crença é um pensamento que faz o poder do subconsciente ser distribuído em todas as faces da vida, de acordo com os seus hábitos de pensamento. Se você observar bem, perceberá que a Bíblia não fala sobre a crença em um determinado ritual, cerimonial, forma, instituição ou fórmula. Ela fala sobre a crença em si. A crença da sua mente é simplesmente o seu pensamento. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. É tolice acreditar em algo que vai prejudicar ou fazer mal a você. Lembre-se, não é o que você acredita, e sim a sua crença, o seu pensamento que cria o resultado. Todas as experiências, atos, eventos e circunstâncias da sua vida são reflexos e reações ao seu pensamento. A terapia da prece é a função combinada da mente consciente e inconsciente direcionada de modo científico. É a função sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente direcionados de maneira específica para um determinado propósito. Na prece científica ou terapia da prece, você deve saber o que está fazendo e por que está fazendo. Você deve acreditar na lei da cura. A terapia da prece também é chamada de tratamento mental ou prece científica. Na terapia da prece, você escolhe conscientemente determinada ideia, imagem mental ou plano que deseja vivenciar. Sua capacidade de comunicar essa ideia ou imagem mental para o subconsciente é percebida, sentindo a realidade do estado presumido. Se você permanecer fiel em sua atitude mental, a prece será atendida. Essa terapia é uma ação mental clara para um propósito específico e preciso. Suponha que você decida curar uma determinada dificuldade com esse tratamento. Você sabe que seu problema ou doença pode ser causado por pensamentos negativos carregados de medo e alojados no subconsciente, e que se você conseguir tirar esses pensamentos da sua mente, obterá a cura. Portanto, você recorre ao poder curativo dentro do subconsciente, lembrando a si mesmo do poder e inteligência infinitos e da capacidade que esse poder tem de curar tudo. Enquanto você se concentra nessas verdades, o medo começará a se dissolver e a lembrança dessas verdades também corrigirá as crenças errôneas. Você agradece pela cura, que sabe que virá, e afasta a mente da dificuldade até se sentir guiado. Após o intervalo, a orar novamente. Durante a prece, é essencial que você se recuse a dar poder a quaisquer circunstâncias negativas ou admitir, mesmo por um segundo, que a cura não virá. Essa atitude mental promoverá a união harmoniosa entre a mente consciente e inconsciente, conferindo o poder da cura. Então é aquela coisa, como centelhas divinas, nós temos direito a ter saúde física e mental. Então, se você tem fé de que realmente vai obter isso, você vai simplesmente ficar com o seu coração em paz. Você não pode duvidar disso. A mesma coisa de você encomendar um livro pela internet. Então, você entra no site, faz o pagamento, daí
Lá tá falando, olha, daqui 2, 3 dias úteis chega o livro. Você não vai ficar em dúvidas, ai, mas será que ele vem mesmo? Ai, mas e não sei o que, ai, mas será? Não, tá pago, o livro é seu e o mesmo acontece com a nossa saúde, no caso. Então, se você orou e pediu, agradeça porque o seu pedido já foi atendido. É essa confiança, como disse lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se tu crês que pode, então você pode. A cura é pela fé. O que isso significa e como a fé cega funciona? O que é popularmente conhecido como cura pela fé não se trata da fé mencionada na Bíblia. Trata-se do conhecimento sobre a interação entre a mente consciente e a subconsciente. Os curandeiros são pessoas que curam sem ter quaisquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidos. Eles podem alegar que têm o dom especial da cura, e a fé cega do doente nesses poderes poderá apresentar resultados. Curandeiros em sociedades primitivas podem curar por sortilégios. A pessoa pode ser curada ao tocar os chamados ossos de santos ou qualquer outro objeto que a faça acreditar sinceramente naquele método ou processo. Qualquer método que faça alguém deixar de sentir medo e preocupação para ter fé e esperança vai ser eficiente. Muitas pessoas podem alegar que determinada teoria dá resultados e que, portanto, está correta. Como já foi explicado nesse capítulo, isso não pode ser verdade. Para ilustrar como a fé cega funciona, vamos falar do médico suíço Franz Anton Mesmer. Em 1776, ele alegou realizar várias curas ao passar ímãs artificiais em pessoas doentes. Mais tarde, ele abandonou os ímãs e evoluiu para a teoria do magnetismo animal, um fluido que permeia o universo, mas que seria mais ativo no organismo humano. Mesmer alegava que esse fluido magnético saía dele para os pacientes e os curava. As pessoas corriam em multidões para se consultar com ele, e várias curas incríveis ocorreram. Mesmer se mudou para Paris, onde o governo formou uma comissão de médicos e integrantes da Academia de Ciências, da qual Benjamin Franklin fazia parte, para investigar essas curas. O relatório aceitava os principais fatos alegados por Mesmer, mas alegava não haver evidências que comprovassem que a teoria dos fluidos magnéticos estava correta. Também defendia que os efeitos eram causados pela imaginação dos pacientes. Pouco tempo depois, Mesmer foi levado ao exílio e morreu em 1815. Em seguida, James Braid, um médico de Manchester, tomou para si a tarefa de mostrar que o fluido magnético não tinha nenhuma relação com as curas do Dr. Mesmer. Dr. Braid descobriu que os pacientes podiam ser lançados em um sono hipnótico por sugestão, durante o qual muitos fenômenos que eram atribuídos ao magnetismo por Mesmer podiam ser produzidos. É possível observar que todas essas curas foram certamente realizadas pela imaginação ativa dos pacientes, aliada a uma sugestão poderosa de saúde para o subconsciente dessas pessoas. Tudo isso era chamado de fé cega, pois na época não era possível entender como as curas aconteciam. Fé subjetiva. O que isso significa? Você vai se lembrar da afirmação, e ela não precisará ser repetida muitas vezes, de que a mente subjetiva ou subconsciente é tão receptiva ao controle da própria consciência ou da mente objetiva, quanto pode ser pela sugestão de outra pessoa. Seja qual for a sua crença objetiva, se você assume ter fé ativa ou passivamente, o subconsciente será controlado pela sugestão. O seu desejo será realizado. A fé exigida nas curas mentais é puramente subjetiva. Para curar o corpo, é obviamente desejável garantir a fé simultânea da mente consciente e da subconsciente. Contudo, isso não será necessariamente imprescindível se você entrar em um estado de passividade e receptividade, relaxando a mente e o corpo rumo a um estado sonolento.
quando sua passividade fica receptiva à impressão subjetiva. Recentemente me perguntaram: como conseguir uma cura através de um sacerdote? Não acreditei quando ele me disse que não existia isso de doença e que a matéria também não existe. No começo, esse homem pensou que sua inteligência estava sendo insultada e protestou contra um abuso tão evidente. A explicação é simples. Ele foi acalmado por palavras reconfortantes, ditas para levá-lo a uma condição perfeitamente passiva, sem falar ou pensar em nada naquele momento. O sacerdote também ficou passivo e afirmou de maneira calma, tranquila e constante, por cerca de meia hora, que aquele homem teria saúde, paz, harmonia e plenitude. O homem sentiu um alívio imenso e a sua saúde foi restaurada. É fácil ver que a fé subjetiva do homem se manifestou pela passividade dele durante o tratamento e que as sugestões de saúde feitas pelo sacerdote foram transmitidas ao subconsciente, levando as duas mentes subjetivas a se unirem. O sacerdote não foi prejudicado pelas autossugestões antagonistas do paciente, que tinha dúvidas objetivas em relação ao poder religioso ou à correção da teoria. Nesse estado de sonolência, a resistência da mente e do consciente ficou reduzida ao mínimo. Os resultados surgiram. A mente subconsciente do paciente foi controlada por essa sugestão e exerceu suas funções de acordo com ela, levando à cura. Então você percebe como tudo é muito simples? Se você tiver fé e não duvidar daquilo, você alcança o seu objetivo? Como no caso daquelas pessoas lá do experimento de Mesmer. Ele não fez nada demais, mas foi a autossugestão ou nos outros casos o hipnotismo, a mente ter baixado a guarda e ela aceitou a sugestão de que ela era saudável. E dessa forma as pessoas alcançaram o seu objetivo, que é a cura. Nós vamos parar por aqui. No próximo episódio nós terminaremos o capítulo 1. E no primeiro comentário tem um link, se por acaso você quiser adquirir o livro. E se for novo por aqui, tá caindo de paraquedas, clica aqui, botãozinho à esquerda, inscreva-se e ative o sino das notificações.